A paz do Senhor Jesus. Vamos de mais um vídeo falando sobre a palavra de Deus. Eu me chamo Cleonice e neste vídeo nós vamos meditar um pouco no Salmo 40. Que Deus venha falar com você, venha lhe abençoar a cada dia. Mas antes de a gente começar a falar a palavra de Deus, quero pedir para cada um de vocês que está entrando aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe este vídeo, para que outras pessoas também possam ser abençoadas pela palavra de Deus, amém? Vamos falar agora a palavra de Deus aqui no Salmo 40, que nos diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitos são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais altos do que se podem contar. Sacrifícios e oferta não quiseste. Os meus ouvidos abriste, holocaustos e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: Eis aqui, venho no rolo do livro, está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação não escondi da grande congregação. A tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade, porque males sem números me têm rodeado, mas as minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que o cabelo da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livra-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Confundidos sejam em troca da tua afronta os que me dizem Foguem-se e alegrem-se em ti os que te buscam, digam constantemente os que amam a tua salvação, engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Um salmo muito maravilhoso, que é este Salmo 40, onde ele nos ensina a esperar com paciência no Senhor. E a coisa mais difícil, né, irmão, é esperar com paciência no Senhor. Porque muitas vezes a gente quer esperar, mas a gente quer esperar só um dia, 2, uma semana. Quando passa um mês e a gente vê que aquilo ainda não aconteceu, a gente começa a ficar agoniado, começa a ficar ansioso. A gente quer que aconteça as coisas rápidas, na força da luz. Acendeu o interruptor, a luz já acende. Mas não é assim que as coisas acontecem, porque a Bíblia diz aqui que o salmista, ele esperou com paciência no Senhor, e o Senhor se inclinou para ele e ouviu o clamor dele, pois muitas vezes a gente está aflito, está desesperado, e muitas vezes a gente não tem paciência para esperar. Mas aqui diz que Deus, ele ouve a alma paciente, aquele que tem paciência de esperar. Mas a paciência muitas vezes ela nos gera tribulações, ela nos traz aflições. Mas a Bíblia diz que quando a gente passa por esse processo,
a gente está tendo o que? A paciência, que é para a gente esperar. Porque quando a gente espera com paciência, Deus ele nos ouve, porque a Bíblia diz que tudo tem um tempo determinado. E há tempo para todas as coisas no livro de Eclesiastes. E muitas vezes a gente quer que aconteça coisa rápido, a gente não quer esperar. Mas aqui diz que nós precisamos ter paciência e esperar no Senhor. Porque a obediência é melhor do que o sacrifício. A Bíblia diz que Saul, ele ofereceu um sacrifício a Deus e Deus o rejeitou por esse sacrifício que ele ofereceu a Deus. Por quê? Porque Saul não era sacerdote, quem era o sacerdote era Samuel. E quem tinha o direito e a ordenança de oferecer o sacrifício era Samuel. E a Bíblia diz que Saul ele foi para a guerra, ele venceu ali a guerra e quando ele voltou, ele esperou por Samuel, pois Samuel disse: tu fica aí me esperando que eu vou até aí para a gente oferecer o sacrifício a Deus, agradecendo a Deus. E a Bíblia diz que Saul esperou, mas Samuel demorou para chegar. E Saul disse que o povo estava indo embora. Então ele foi lá e ofereceu o sacrifício a Deus. E por causa disso, Deus o rejeitou. Porque Saul não tinha ordenança de oferecer sacrifício a Deus, porque Saul ele era rei, porque cada um tem que ficar na posição que Deus o chamou. Se Deus te chamou para louvar, louve. Se Deus te chamou para pregar, pregue. Se Deus te chamou para orar, ore. Se Deus te chamou para dirigir o ciclo da oração, dirija. Se Deus te chamou para ser regente do conjunto, seja regente do conjunto. Não queira ser algo que Deus não te chamou para fazer. Então Deus rejeitou Saul porque ele fez o que não estava na ordenança dele fazer. Ele não tinha o direito de oferecer sacrifício, porque ele não era sacerdote, ele era rei, ele comandava a nação, mas diante de Deus, quem tinha o direito de oferecer o sacrifício era Samuel a Deus, e por causa disso, Deus o rejeitou. Então Deus disse para ele que melhor era ele obedecer do que ele sacrificar. Por quê? Porque ele ofereceu o sacrifício em vez de obedecer. Porque Samuel não disse para ele que ele esperasse. Então, quando a gente não espera e oferece muitas vezes um sacrifício achando que Deus ele vai receber, Deus ele não recebe, porque Deus ele não quer o nosso sacrifício de tolo, ele quer a nossa obediência. Pois a Bíblia diz que se você tiver algum problema e se você for ao altar oferecer a sua oferta, a Bíblia diz que primeiro você resolve o seu problema e depois você vai lá de novo no altar e oferece a sua oferta, porque antes de Deus receber a sua oferta, Deus ele recebe a sua pessoa. Ele sabe a intenção do seu coração. A Bíblia diz que Abel e Caim, ele foi oferecer sacrifício a Deus e Deus ele atentou pelo sacrifício de Abel e não atentou pelo sacrifício de Caim. Não pelo sacrifício em si, pelo que eles ofereceram, mas pelo coração de cada um. A Bíblia diz que o coração de Abel, ele era bom, mas o coração de Caim, ele era mau. E por causa disso, Deus não recebeu o seu sacrifício. Então, nós devemos obedecer à vontade de Deus. Nós devemos fazer aquilo que Deus ele nos ordena fazer. Pois a Bíblia diz aqui que tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus paus. O salmista estava engrandecendo ao Senhor, ele estava orando a Deus, que Deus o livrasse de todos os males. Então, neste dia, ora ao Senhor para que Deus venha lhe livrar de todo o mal. Então, quando Davi ele estava orando ao Senhor, buscando ao Senhor, ele estava esperando com paciência. Mas no Salmo 70 ele diz: apressa-te, ó Deus, em me ouvir. Mas aqui no Salmo 40 ele diz: eu esperei. Mesmo e muitas vezes eu querendo que Deus resolvesse logo, Deus não resolveu, mas eu resolvi esperar. Eu resolvi obedecer, eu resolvi confiar, porque a Bíblia diz que aquele que se humilhar na presença do Senhor, Deus o exaltará. Mas aquele que se exaltar, Deus o humilhará. Pois a Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu o ouvirei do céu.
e eu descerei e resolverei as causas. Para que Deus venha resolver as causas, é necessário que a gente ore, que a gente confie e que a gente espere no Senhor. Mas muitas vezes essa espera não é ficar sem fazer nada. Essa espera é você ficar confiando, é você ficar orando, é você ficar ali batendo na porta, porque a Bíblia diz: batei e abri-se-vos-á. Se você ficar ali buscando ao Senhor, buscar e achareis. Se você buscar o Senhor, você vai achar, porque Deus ele está pronto para lhe atender. Porque a Bíblia diz que se a gente abrir a porta do nosso coração, Deus ele vai entrar e vai fazer morada. E vai tirar toda a inquietação, toda a ansiedade, toda a perturbação, toda a tribulação da nossa vida. Pois nós devemos esperar no Senhor com paciência. Então neste dia receba esta palavra. Espere, confie que Deus ele vai fazer na sua vida aquilo que você almeja, aquilo que você precisa. Se você está precisando de uma porta de emprego e você está achando que está demorando, espere mais um pouquinho. É porque Deus ele está caprichando. É porque Deus ele está vendo o seu futuro. E muitas vezes, se você for para a porta que você quer ir, não vai dar certo. Você não vai prosperar nesta porta. Mas a porta que Deus vai abrir vai ser uma porta próspera. E Deus vai fazer você crescer neste lugar. Deus vai fazer com que vidas venham a ser alcançadas para o reino. É porque Deus quer te usar no lugar onde Ele vai te colocar, para que você venha falar da palavra dEle e vidas venham a ser restauradas, venham a ser libertadas. Porque muitas vezes tem pessoas, tem vidas em lugares que necessitam ouvir a palavra de Deus, que Deus tem plano na vida dessas pessoas, que Deus tem projeto. E Deus envia você para ir para este lugar, para levar o ID do Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, neste dia, receba esta palavra, confie, espere no Senhor, que o tempo de Deus está chegando na tua vida. Pois há tempo para todas as coisas. Há tempo de você ficar descansando e há tempo de você também ir para a luta, ir trabalhar, ir para a peleja. E Deus ele vai abrir esta porta para você e na sua vida. Em nome de Jesus, creia, receba esta palavra e espere confiantemente no Senhor que Ele vai agir, que Ele vai restaurar tudo aquilo que está perdido na sua vida. Em nome de Jesus, receba esta palavra. E mais uma vez peço para vocês, se inscreva no canal, deixe seu like e que Deus te abençoe e compartilhe este vídeo para que outras pessoas também possam se sentir abençoadas, né? E ouvir a palavra de Deus, pois aquilo que a gente quer para nós, a gente também deve querer para outras pessoas, né? Aquilo que é bom, nós também devemos espalhar para que outras pessoas também possam ver e ouvir a palavra de Deus. Fique com esta palavra neste dia e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus.